A motivação de eu estar gravando esse vídeo é para falar porque eu apoio o lado russo, o lado chinês e o lado iraniano e os países que estão perto desse conceito, né? Que é chamado de eixo da resistência. Hoje nós temos a guerra da Ucrânia, da Rússia, Israel-Palestina, mas eu acredito que a guerra da Ucrânia e da Rússia vai dar para traduzir um pouco sobre o que eu acredito e o que eu quero passar aqui para vocês. A gente sabe que a Rússia está lutando contra a OTAN, então é necessário falar a respeito em comparação com suas lideranças. O maior argumento de quem apoia a OTAN aos Estados Unidos é que os Estados Unidos é o país da liberdade. Que nos Estados Unidos você pode sair da pobreza e ficar milionário. Coisas desse tipo que a gente vê desde o cinema à cultura da internet. Pois bem, eu sempre fui ensinado através da própria mídia americana, através dos filmes, dos conceitos de arte deles, que de fato são muito bons, que o lado certo é o lado ocidental. Nós brasileiros somos ocidentais, geograficamente, isso é inegável, mas não somos tratados como iguais dentro do que se tange a geopolítica. Então, eu comecei a questionar por que disso. Comecei a questionar porque países que até mesmo eu não tenho nenhum tipo de amor ou crítica, apenas não me envolvo como Cuba, porque Cuba é tão sancionada e mesmo assim há o discurso que o socialismo fez o país falhar, mesmo sendo um país que sabemos que a capital Havana foi usada de puteiro pelos americanos, literalmente um local de prostituição, por um país que se diz ser o representante da liberdade, mas tem a prisão de Guantánamo. Então, e que também tem muita tortura. Então a gente vai aprendendo com o tempo que muita coisa que é dita é uma mentira deslavada da mídia, né? Que eles são os donos da mídia, eles são os donos da mídia ocidental. Quando você vê uma notícia na França, na Inglaterra, na Alemanha, se for uma notícia importante, tem que passar pela autorização do chefe maior, do Big Boys, que é os Estados Unidos. Mas bem, eu poderia também citar aqui Venezuela, qualquer outro país, mas vamos aos principais e de como eles conseguiram usar da mídia a seu favor para enganar as pessoas. Porque eu apoio a Rússia, a China, o Irã e derivados ao invés dos americanos, que são teoricamente mais próximos e seriam mais aliados. Os Estados Unidos têm uma influência gigantesca no Brasil, tiveram influência em 64, foram responsáveis pela liderança e pela articulação do que se compreende como o golpe. Teve traços de americanos ali, inclusive no filme do Marighella, embora aquele filme tenha muita puxação de saco, porque foi feito pela Globo, sabemos que tem muita verdade também. Desde a morte de Getúlio Vargas, que foi se criando a ideia de um fantasma do comunismo. Desde já eu deixo claro que eu não sou comunista, mas eu vejo que as pessoas que representam o comunismo hoje são as pessoas de bem, enquanto as pessoas que dizem representar os capitalistas ou são enganadas pelo sistema ou são a favor dele. Sistema que mata pessoas, por exemplo, na Palestina, através do sionismo judaico, onde o judaísmo, por ter controle do capital com os Estados Unidos, com a Inglaterra, com a Alemanha, com a França, causam e causaram toda a destruição da humanidade e tudo que tem de ruim no mundo hoje, mas sempre a culpa vai cair em quem não está no comando. As mesmas pessoas que dizem que o comunismo não deu certo são as mesmas pessoas que não culpam o capitalismo pelas coisas que acontecem hoje. Então é engraçado, você
culpa o inimigo, mas ao mesmo tempo você diz que o inimigo não funciona, ou seja, ele só funciona quando é para te sabotar, mas autodesenvolvimento não, seria isso? Então eu vejo muita hipocrisia dentro desse sistema. Outro ponto, o Oriente, ele é mais conservador. Eu sou muçulmano, não estou aqui para dizer que eu sou o cara mais religioso do mundo, mas eu sou conservador. A religião que eu acredito, o Islã, e podemos comparar com o cristianismo e o judaísmo, eles vieram do Oriente. Logo, eu tenho a acreditar que o Oriente é uma região abençoada por Deus, mas que por conta de gás e petróleo foi prejudicada pelos imperialistas. E foi implantado governos de fora, pessoas que não são orientais, né? São convertidos a certos grupos e representantes patrocinados e causam caos na região, se fazem de vítima. Mas enfim, creio que através do conservadorismo que se dá pela China, Rússia, Irã e países derivados, o mundo pode ser melhor. As pessoas reclamam no Brasil da parada gay. Quando a Rússia combate a parada gay, a Rússia é homofóbica. Quando as pessoas apoiam Israel, dizem que é o lugar de Deus e que vai contra tudo que foi dito no Velho Testamento sobre parada gay, sobre todas as organizações de movimentos sociais, separando por cor, por gênero. As pessoas criticam no Brasil aqui quando acontece, mas quando é lá, dizem que defende a liberdade, ou seja, seria uma liberdade não equivalente, uma liberdade paralela, onde só é bom o que eu acho, o que eu não acho não é bom. Tipo assim, se não está fechado com a minha narrativa, não é isso. Então, quando eu me digo conservador, eu me identifico mais com a Rússia por não ter cultura woke, assim como a China. Você pode dizer, mas a China ela oprime muçulmanos. Sim, de certa forma isso acontece. Mas isso é em relação aos uigures, né? E haviam grupos que planejavam atentados através do Facebook na China. A China avisou o Facebook não fechou os grupos, a China proibiu o Facebook. Eu acho justo, sinceramente, porque se não respeitar as regras do próprio país, não pode, isso aí não é nacionalismo. Então, se você vai ser capacho de uma rede social só porque a população gosta, mas a própria população pode sofrer pela forma do uso dessa rede social, acho que tem que banir mesmo. Assim como o Twitter foi banido no Brasil. Eu acho que o Elon Musk ele tem que pagar tudo que o Estado brasileiro pedir. Se o Brasil pedir mais, o Elon Musk tem que pagar. Só simplesmente por questão de soberania. É necessário ver também que o Elon Musk ele já fez vários tipos de atividades ilegais online em outros países que também vai ter que pagar, né? Então, por que não pagar para o Brasil? Porque eu vou puxar um saque de um bilionário. Não faz sentido. Nunca me deu nada. Então, se o Twitter morrer hoje, não faz diferença. Se o Instagram acabar hoje, se o YouTube acabar hoje, se todas essas redes sociais acabarem hoje, para mim não faz uma diferença clara, porque isso aí não importa. Sai um, entra outro, aparece uma rede social descentralizada como é a moeda Bitcoin, que eu sou totalmente a favor. Então, o Twitter hoje ele é um espectro do Estado americano. Não faz diferença para mim, não vai fazer. Mas, como eu dizia, o verdadeiro conservadorismo está no Oriente, através do Irã, da China, da Rússia. Voltando para a China. Mas muçulmano não pode rezar na rua. Olha, se eu estou num lugar que me proíbe rezar na rua, eu rezo em casa. Pronto. Você está dando soberania a um Estado mais com religião. Não é isso. É porque se um Estado ele tem uma moral e ele vê que existe um certo perigo de grupos radicais que não representam a própria ideia da própria religião, o Estado vai botar a mão em cima, isso é fato. Assim como fez com as pessoas do 8 de janeiro. Um movimento político, mas que usava de cunho religioso a partir do cristianismo, e cortaram as asinhas. Isso acontece. Então não adianta eu dizer que eu sou muçulmano, então tem que islamizar. Não é assim que funciona.
O Islã ele vai crescer, continuar crescendo, assim como ele me atingiu na minha cidade de Natal através da internet, ele vai. E é no pacifismo, não vai ser no radicalismo, é no pacifismo, com crescente lenta de reprodução, tendo muitos filhos, e fala na internet, é isso. O momento que mais se converteu pessoas ao Islã foi na época do 11 de setembro. Porque essas pessoas eram radicais? Não, porque as pessoas leram o Alcorão e viram que o Alcorão não prega o 11 de setembro. Então, é questão de lógica, né? Qualquer pessoa que estuda vai saber. E outra coisa, se o Alcorão fosse terrorista mesmo, como as pessoas falam, já teria sido banido nos Estados Unidos, coisa que não foi. Você acha que a CIA nunca leu o Alcorão para fazer uma análise se permitiria? Ou se seria visto como uma seita? Você acha que os Estados Unidos, depois do 11 de setembro, não seria um país que mais brigaria contra o Islã? Eles brigam contra pessoas, mas eles não estão nem aí para religião. Até porque quando teve o 11 de setembro, eles foram na mesquita. Então, ponto positivo. Só que aí eles usaram pro mal. Usaram que era a guerra ao terror e mataram, sei lá, 11 milhões de pessoas. Só no Iraque foi 1 milhão, né? Se juntar os 3 presidentes, o Bush, o Obama, o Bush pai, 11 milhões de pessoas. O Obama foi um dos que mais matou e usou da bandeira do presidente negro. Então, pra mim não é vantagem. Aí vem cara dizer, não, mas não sei o quê, porque os democratas... Não, cara, os Estados Unidos é um país de direita. Eu não sou de direita, eu sou de esquerda. Então, se é para defender um negócio só porque diz que é... Não, é de direita, cara. Só porque ele criou um projeto de SUS, entre aspas, não quer dizer que ele é de esquerda. Saúde é questão de moralidade mesmo. Se tu é imoral, tu vai querer que a saúde seja privada. Basicamente. Hoje mesmo eu vi um react de uma americana que viu que aqui tinha SUS e que tinha ProUni, essas coisas, e ela ficou louca. Então, brasileiro vai para os Estados Unidos para ter liberdade. Aí eu vejo muito americano vindo para o Brasil também por questão de SUS, por questão de escola também, de faculdade. Só que esses vídeos não vão viralizar. Porque não vai com a narrativa que é vendida, que lá é a terra dos sonhos. E trata de um jeito que tem brasileiro contra a imigração. Os brasileiros vão para lá, ficam fazendo militância contra a imigração. Não sei porquê, né? Se isso está acontecendo em Portugal também, na Alemanha. Teve um atropelamento na Alemanha de um saudita. O cara é anti-islâmico, é judeu, né, convertido, mas disseram que era um muçulmano. Então, essas mentiras vão cumprir a pauta, né? O que passa na CNN, na Globo, é a pauta judaica, a pauta americana. Nada explica 1% da população americana, que são os judeus, ter 50% da moeda. Então, se quiserem usar de antissemitismo para me acusar, pode usar, porque eu vou usar a moeda de que eu sou negro e sou muçulmano, que também sou minoria, então é fogo trocado, não tenho medo. Você puxa de um lado, eu puxo do outro. E o Irã é conservador, né? As mulheres se vestem como Virgem Maria se vestia. Então, há um conservadorismo no Irã, há uma cultura da tecnologia na China e há uma cultura da tradição cristã dentro da Rússia. Eu preferia que o Brasil fosse um Estado cristão, baseado na lei da religião, do que ser o que é hoje, campo para vagabundagem. Mas você falou que o Islã ia crescer na China. Olha, mas você tem que entender o contexto. Você não pode estar tudo igual, não é tudo igual. Primeiro que a China já está estável em relação aos crimes. E aqui a gente está falando de atentado de pessoas que usam da religião. Isso vai acontecer. Só que eu, como muçulmano, não devo pedir desculpas a ninguém porque um ou outro faz besteira, porque o Estado de São Paulo não pede desculpa pelos bandidos. Eles vão lá e combatem. É isso. Não tem que pedir desculpa. Eu não tenho culpa se é criado uma seita em nome do Islã, um grupo X. Eu não tô cagando. Que culpa é que eu tenho se minha religião não prega isso? Então, eu vejo também essa questão no Ocidente. As pessoas se dizem religiosas, mas muitas não praticam. Bebedeira, droga, eu já bebi, já fumei maconha. Enfim, já vivi minha vida. Vivi do jeito que eu queria fazer e ninguém ia me impedir. E eu fiz. E sei o que é e o que não é. Entendeu? Não foi ninguém que me disse. E eu já vejo que esse modelo brasileiro de, entre aspas, liberdade, ainda assim, ainda por cima de alguns tipos de censuras culturais do próprio povo, não é tão legal, entendeu? Não é tão legal. Quando você vai avaliar, claro que só vivendo você sabe, mas avaliando os relatos, pessoas que vivem na cultura russa, na cultura
da China, contra o do Irã, vai ser superior, até por valores teológicos, porque os que se dizem religiosos no Brasil vão apoiar causas junto com os americanos que vai contra a vontade de Deus, cara. Desarmamentistas, cultura woke, droga à vontade. Eu não sou contra a maconha. Maconha tem na Bíblia, no Velho Testamento. Só que não é para ser fumado. Fazer chá, fazer remédio. Totalmente indicado, inclusive. Canibal, sim. Totalmente indicado. Só que tudo que é bom, o ser humano usa pro mal, né? Ele vai deturpar. E quando você é um ignorante, como eu já fui, você vai fazer o mau uso. Mas se você plantar na sua casa maconha, se você fizer um chá, totalmente legítimo. Não vai lhe chapar, vai lhe ajudar com saúde. Enfim, muitas coisas. A gente pega a Idade Média, que era dito como a Idade das Trevas. Os árabes estavam mais avançados que o pessoal que era cristão na Europa. É onde estava arrancando cabeça, os caras lá estavam estudando. Mas com a narrativa que tem, que é justamente o contrário, que os europeus estavam avançando e que os árabes estavam arrancando cabeça. Então, a questão das fake news também pesa. Pesa o fato que a gente está na virada de chave. Olha, você vê o Brasil, ele apoiando o BRICS, né? Comando das cabeças do BRICS. O Brasil fala em criar uma moeda para fazer negociações, que eu acho que deveria não só criar uma moeda para negociação, deveria ser uma moeda igual ao euro, usada no dia a dia. O que o Trump fala, que vai taxar, que vai criar uns problemas para o Brasil. Se ele é tão a favor da liberdade, então por que quando alguém desafia ele, ele não deixa? Né? Não a liberdade? Por que os dois não se juntam e apostam uma corrida de carro? O que o Trump fala é o seguinte: se você está me desafiando para uma corrida, eu vou furar seus pneus e você vai correr com os pneus furados. É basicamente isso. E tem gente que é brasileira, se diz patriota, se diz nacionalista e concorda com o Trump, sabendo que ele é o inimigo da nação. Quando teve a eleição, eu sempre falei, as pessoas falavam, se essa Trump vai ser, eu falei, vai ser ótimo para os Estados Unidos, mas vai ser horrível para o Brasil. As pessoas, não, mas como assim? E tá se provando. Ameaçou taxar o BRICS, não é uma surpresa para mim. Eu não precisava ser um gênio da geopolítica, as pessoas que eram burras mesmo. Nunca precisei dizer assim que eu sou o gênio da geopolítica, não. As pessoas que eram burras, que apoiavam, igual essas pessoas que apoiam, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e diz que é contra a imigração. Burras. São ratos que vão no caminho da ratoeira. Então, se eles forem deportados, eu fico feliz. Da mesma forma que eu fico muito feliz quando na Europa entra um monte de africano e árabe e todo tipo de asiático aí. E que entra mesmo, e tem que entrar. E tem que morar mesmo. Porque no passado foi o que aconteceu. Principalmente, se fosse por mim, pegava todos os belgas. O rei Leopoldo II matou 13 milhões de belgas, mais do que o Adolf Hitler. Matou. Por que não pega 13 milhões de belgas e veio, entra lá de novo, vai viver, vai tomar os empregos daquele pessoal? Eu sou a favor. Isso não é crueldade. Isso é justiça. Porque a justiça, ela não é o que você quer, ela é o que tem que ser feita. É a atitude que tem que ser tomada. O Brasil não tem pena de morte. O Brasil, o cara chega, te assalta, bota a arma na tua cara, bate aqui e não dá nada. Entendeu? Não dá nada. No Irã, um homem estava furando as bundas das mulheres com prego. Executado. Então, o que vocês chamam de ditadura é a justiça. Tá seguindo lá a lei do Velho Testamento que os mesmos brasileiros usam, os evangélicos usam para criticar os gays, mas pegam só as partes que eles querem. Não é todo evangélico, claro, eu estou fazendo uma comparação. Da mesma forma que ninguém pode generalizar o Islã, né? O Islã, diferente do cristianismo, que tem um líder, que é o Papa Islã, não tem um líder supremo. Então, é complicado, né? As pessoas elas gostam de generalizar. Mas, enfim, tem totalmente uma diferença cultural. Aqui é o equivalente à sinagoga de Satanás, que é as pessoas da putaria, sites pornográficos, tudo isso, que todo homem quando é jovem já acessou ou acessa. Essa é a realidade, as músicas de putaria. O que foi que o líder da Burkina Faso fez? Que é a favor da Rússia, da China, do Irã, foi o que ele fez quando ele entrou
Ibrahim Traoré. Ele bloqueou esses sites. É um ato democrático? Não. É um ato que na visão de Deus é positivo? Totalmente. Então esse papo de democracia tem muita mentira. Ai, democracia, o meu voto. O país não precisa de voto. O país precisa de um líder que tenha atitudes de um homem que vai melhorar a nação. Agora é arriscado. É arriscado. Só que o homem que vai tomar o poder da nação, ele não vai pedir democraticamente, ele tem que ir lá e fazer. É o chamado golpe, né? Ou revolução, chame como quiser. Porque se ele for pedir autorização, ele já não é homem para isso. Então, se o Lula, o Bolsonaro, precisa pedir autorização para governar, ele já não é homem para governar. Porque ele não fez rolar a cabeça, ele não botou o membro na mesa e falou: olha, eu sou o cara que vai fazer e pronto. Como o Napoleão. Então, para a grandeza vir, vai ter que ter a dor. Porque é assim que se fortalece uma nação e uma pessoa na vida pessoal. Não existe uma pessoa que foi grande, de verdade, e não sofreu. Assim vai ser qualquer nação. Mas se você ficar agradando um ou outro só porque... porque senão o gosto da população não sei o que, não sei o que. Olha quanto dinheiro é gastado só na votação do primeiro e segundo turno, cara. Qual a necessidade? Tinha que ser um cara só por uns 20 anos, um cara bom. Mas se o cara for um ditador, o povo vai lá e dá um golpe e arranca a cabeça dele. Pronto. Mas as pessoas estão na inércia, as pessoas querem carnaval, futebol, funk. É isso. É isso. Então, quantos estudam a verdadeira situação do país? Quantos estudam a verdadeira história da nação? Quantos estudam geopolítica? Quantos estudam tudo isso? Ninguém estuda. Ninguém. É 0 ponto não sei o quê. Brasil é um dos países que tem mais escola de inglês. Brasil 5% sabe falar inglês, entendeu? Eu não sei falar inglês, eu não sou fluente, mas eu desenrolo. Onde eu moro tá cheio de africano que fala inglês e eu consigo me comunicar. Eu passo uma mensagem que seria o equivalente: eu hoje noite casa vou. Eu hoje noite casa vou. Eu consigo me comunicar assim. Eu não preciso ser um gênio. Eu também não vou pagar 4 anos de escola de inglês para me aprender a falar uma frase corretamente e às vezes nem aprenda, porque é só verbo to be. Então eu tenho mais orgulho de mim assim. Entendeu? Observando o mundo, a gente vai vendo que muita coisa é narrativa. E a Coreia do Norte? Cara, a Coreia do Norte é cheia de problemas. E qualquer sistema vai ser. Porque eu acho engraçado que as pessoas sempre falam: morreu não sei quantas pessoas pelo comunismo. Beleza, e quantas pessoas morreu pelo capitalismo? A gente vive o capitalismo, a gente não vive o comunismo. O Lula foi o plano, financiou o plano Safra, foi o maior plano Safra da história do Brasil, que é um projeto totalmente, digamos assim, liberal, vamos logo dizer assim, liberal. Então esse cara que é o comunista que vocês falam, o dólar tá uma merda, dane-se o Lula, prende ele junto com o Bolsonaro, que é outro bosta. E aí, vai defender o painho e o tá ok? São dois merda, velho, são dois. Você vai querer esses caras aí no poder para sempre? E os filhotes deles? Não, já votei nos dois. 2018 eu era de direita, votei no Bolsonaro, uma merda. Agora eu sou de esquerda, votei no Lula, tá uma merda também. Só que não voto mais, mas ainda sou de esquerda, porque eu fui estudar, eu fui compreender os processos históricos. Qual país de esquerda deu certo? China, Vietnã, Iugoslávia, Burkina Faso. E vejo muitos países de direita pegando projetos de esquerda e vejo muitos projetos que é dito de direita, que na verdade de esquerda é projeto que foi botado para o pessoal de direita, e os caras dizem que é comunismo, por exemplo, como a reforma agrária, né? O pessoal fala: na China não tem MST. Claro, fizeram reforma agrária, filho. Estuda aí, pega um livro, velho. Pega um livro. Estamos num país onde as pessoas falam da religião dos outros, falam da macumba, falam que é do demônio, falam que é tudo isso, isso, aquilo. Eles não sabem a cerne da própria religião. É um povo que a maioria é cristã, mas só sabe o Salmo 23. É um povo que vai na missa uma vez por mês. Então, entenda, isso não é uma crítica à religião. Eu admiro o cristianismo, eu admiro uma cultura maravilhosa, mas eu posso criticar as pessoas que são do cristianismo. Assim como o cristão já critica o Islã. E assim eu posso criticar os judeus. Porque se é para
para a gente construir uma sociedade melhor, a gente tem que pegar na ferida, né? A gente fala, fulano se explodiu lá, matou 5, né? Que diz que é do Islã. Beleza, beleza. Quantos pastores em cidades pequenas fizeram o cara vender carro, vender isso, daquilo, tudo? Havia pastor até que se deitou com a esposa do fiel usando a Bíblia. Quantas pessoas ele não já prejudicou? Pior do que uma explosão silenciosa. Então, há uma negação. E lembre-se, eu não estou falando aqui do cristianismo. Estou falando das pessoas. Isso aí acontece em qualquer lugar, seja do Islã, seja do judaísmo, da Umbanda, qualquer sei lá, qualquer coisa. Vai ter problema. Então, Jesus mesmo fala, né, que quando você aponta o que está no outro, você não tira a farpa do olho, né? Então, o que eu vejo na geopolítica é muito isso. O que eu mais vejo, eu gosto de ver muito documentário sobre como é a questão da saúde lá, porque a questão do sonho americano já acabou, esse negócio de ganhar dinheiro nos Estados Unidos, já vi o pessoal de lá falando, brasileiro falando que se arrepende de ter ido, tudo e tal. A gente vê o processo histórico, pesquisa aí na Wikipédia, cara, você não precisa nem fazer uma pesquisa profunda. Na Wikipédia você vê quantos golpes de Estado dos Estados Unidos já participou, né? Quantos golpes de Estado. Compara aí com a China. A China é a segunda maior economia do mundo, sendo socialista, né, no modelo que a gente conhece como socialismo de mercado, onde o mercado ele não é necessariamente atrelado ao capitalismo, né, ela é da essência da negociação em si, que já existia na Mesopotâmia, porque se eu compro algo de ti usando um sal como dinheiro, já é uma questão de mercado ali já. Simplista? Mas existe, é um fato. No momento que você faz uma compra, automaticamente é uma operação de mercado. É simples como vender e comprar na bolsa. Então, como clique, né, no caso, não como analisar em si, como clique de comprar e vender. A gente vê muita essa hipocrisia. Então, se você me perguntar quais países eu moraria hoje, eu diria com facilidade: Vietnã, China, Irã. Se fosse Palestina, que está destruída, eu moraria, provavelmente viraria um militar lá. Na África tem vários países, cara. Conheço vários africanos, pesquisei vários países lindos, morei em vários, que são países de ideais socialistas. Rússia, né? Não tem nem como assim. Seria o meu favorito da lista, que na verdade não é nem um país socialista, é uma autocracia, né? Onde o Putin é o rei. E seria isso, mas jamais morei nos Estados Unidos. Não acredito na história da liberdade americana, do que se é pregado, que você vai ficar rico, Eu não acredito nessa ideia que o pessoal diz assim, que você, se você trabalhar duro, você vai ficar rico. Eu não acredito nessa ideia, eu acreditei. Mas tipo assim, é tão pequena a chance, tão pequena, que é a margem de erro. Então, quando você vê uma eleição que diz assim, com margem de erros de 0,5%, é a população do Brasil que fica rico. Porque o Brasil paga mais imposto. Por quê? Porque um cara como o Lula no poder, que eu ajudei a botar, eu tenho culpa no cartório, um cara como o Lula no poder hoje, ele faz parceria com os empresários. Então, a questão do dólar é responsabilidade do Haddad, que é um péssimo ministro da Fazenda, mas também é claro que esses caras se fecham numa salinha e falam, vamos alterar a cotação do dólar. Como é que eles fazem isso? Comprando e vendendo na bolsa, com notícia, com especulação. A bolsa é uma grande fofoca. Se sair uma notícia hoje, Lula morreu, hoje, a bolsa muda. É uma grande fofoca. Por quê? Porque é o chamado Maria vai com as outras. Depois diz, não, ele não morreu, é uma fake news. A bolsa muda de novo. Né? Então, tudo é uma confiança naquele mercado por conta de uma fofoca. Então, teve um setembro, a bolsa caiu. Foi uma fofoca. Por quê? Porque ali era um símbolo de mercado americano. Né? Atingiu. Por isso que eu digo que aquele atentado terrorista foi muito simbólico, né? Porque foi logo em 2 símbolos americanos. E morreu 3.000 pessoas, foi lamentável. E logo depois os Estados Unidos foi lá e matou milhões de pessoas. Só no Iraque matou 1 milhão, né? Então, se for para ele equivalência, a gente se choca com o 11 de setembro,
Mas aconteceu, sei lá, 10, 20, 11 de setembro na faixa de Gaza só de um ano para cá. Então, tipo assim, para um país que apoia o genocídio, aí eu vou pegar as dores daquele pessoal, entendeu? Eu fico triste pelos civis, mas eu vou pegar as dores daquela nação que se sentiu ameaçada, depois eles ameaçaram o mundo todo, de taxar a Venezuela, de taxar Cuba, de mexer. Eles mexem com todos os animais da selva e não querem ser picados nem mordidos. É isso? Então, tipo assim, vamos ser justos. Os Estados Unidos não é vítima. Os civis foram vítimas. Porque se houvesse 10 ou 20, 11 de setembro, os Estados Unidos fez por merecer. Mas os civis não. Os civis jamais fizeram. Entendeu? Os civis do avião nunca fizeram. O pessoal dos prédios. Mas aquele país, sim. Isso é um fato. Da mesma forma que o Irã, ele tem uma tendência a talvez cair. Por conta do apoio que está dando para o Hezbollah. Porque o Hezbollah defende as fronteiras do Líbano. E também atacou por conta da Palestina. O Hamas vai cair. O Hamas tem um apoio do Irã. Então, o Irã, por estar apoiando esse fronte aí, ele vai se ferrar também. Porque o Irã, ele é o louco sonhador, né, que a gente diz. Ele acredita numa causa, ele acredita na causa da justiça, mas ele é muito pequeno. Mas a história é contada pelos vencedores. Os Estados Unidos ganhou a guerra. Então ele vai vender o peixe dele. Nesse lado não tira a razão, que eu faria o mesmo. Você acha que se Adolf Hitler tivesse ganhado, a gente não estaria falando alemão, não estaria sendo escravizado agora? E as pessoas iam dizer que a economia estava ótima? Quando foram tirar a escravidão, tem jornais aí, prints de jornais digitalizados, que o pessoal falou. Se a escravidão acabar, vai prejudicar a economia do Brasil. É sempre a mesma história. Assim vai para a jornada 6 para 1. Então, eu tô cansado de narrativa. Eu tô cansado dessas narrativas. Eu quero a verdade. Então, quando você percebe que o lado conservador, o lado que busca mais a Deus, o lado que não vai a favor de movimentos de Black Lives Matter, e que tem muita manipulação, movimentos pró-natureza, que tem muita mentira e corrupção, movimentos woke, né, movimentos LGBTs, que assim, nada contra a pessoa que é LGBT, mas que ali também é uma propaganda para vender e para querer corromper, que tem medo, porque vai financiar festas e tudo, e a festa em si, uma festa em si já é uma problemática, né? Não é a festa aqui, não, uma festa em si já é uma problemática. Então, você vai observando, o mundo está caminhando para isso, cara. Os europeus fingindo ser animais e tem gente dizendo, tragam a Europa cristã. Cara, a Europa não é cristã. Desculpa falar. A Europa é pagã. O cara que tem mais verdade ali falando sobre a Europa é o Varg Vikernes. Aquele neonazi ali, cara. Aquele cara que tem mais verdade. Mesmo ele errando sobre esse negócio de raça, tudo, ele fala, a religião da Europa é o paganismo. Que é a tradição. Então, ele fala uma coisa certa e outra coisa errada, né? Mas é isso, cara, é isso que tem. Então, os caras que falam a verdade não são escutados. Igual eu tô falando isso aqui, tô falando, não menti aqui em momento algum, né? Não sou famoso, não sou especialista em geopolítica, para dizer assim, o especialista que é autorizado pela mídia, né? Que é financiado. Mas a gente tem o André Last, que é de uma ONG, e o pessoal da direita critica a ONG. E quem está lá recebendo de ONG é Delarte, ele é financiado, a gente sabe, ele trabalha para a ONG. A gente tem o Capitão OTAN, que é o professor Rock, que fala mentira atrás de mentira. A gente tem um brasão de armas. Então tem uns caras que assim, tem um currículo só para botar na parede de enfeite, que só fala mentira. Revisionismo histórico. Os caras, tem gente aí que fala, né, que a revolução do Haiti foi errada. Os africanos escravizados se revoltar e arrancar o pescoço dos donos de escravos. Não, porque é agressividade. Pô, e chicote nas costas miliano não é agressividade não, mano? Você acha mesmo? Então, assim, no passado o Brasil, por 20% de impostos, o Brasil meteu bala. Por que não faz isso hoje? Por que o povo não se levanta? Isso não é uma ideia de direita, não. Isso aí é uma coisa que deveria partir da própria esquerda.
Mas é um povo que é fraco, é um povo que está anestesiado, é um povo que está na droga, é um povo que está na bebida, é um povo que está na novela, é um povo que está até no em alta do YouTube. Eu gosto de trap, faço trap, mas até o próprio trap também é problemático, o funk nem se fala. Então, não estou dizendo aqui para ninguém ser culto, nem nada, nem deixar de fumar, nem nada. Viva a sua vida como quiser, não obriga a ter religião, seja ateu, faça o que você quiser, entendeu? Se quiser dar o toba, dê o toba também. Só que tenha fundamentos que vai ajudar a sua família, que vai melhorar a sua vida, que vai lhe trazer dinheiro, que vai lhe trazer espiritualidade, que vai lhe trazer melhoria. Eu não enxergo mais isso, nem nos mais velhos, que fica cagando regra. Quem dirá nos caras da minha idade, então 25, nem nos caras da minha idade eu não enxergo isso. Enxergo só hipocrisia e fanatismo. Então, eu quero que esses políticos, sinceramente, que eles se fodam. Não voto mais em nenhum. Provavelmente não vou votar mais na minha vida. Para me votar, tem que ser um voto do contra muito grande. Tipo, se eu tô com raiva do outro, ao ponto de eu votar nele, porque voto a favor também eu não enxergo, né? E o Brasil virou isso, um verdadeiro voto do contra, do menos ruim. Por isso que a gente tá assim, mas isso é verdade, então eu prefiro nem mais votar. Mas sei que outras pessoas vão continuar votando em candidatos merda, como Lula e Bolsonaro. Isso é o fato, assim como já fiz, né? Mas eu não tinha ninguém para me avisar, e hoje eu tô aqui para avisar quem tá vendo esse vídeo, né? Então é isso. O motivo de eu apoiar o eixo da resistência é que eles estão lutando pelo verdadeiro conservadorismo, pela religião, por Deus, independente de qual seja a religião. E até a China, que até está com tradicionalismo. Se eu for fazer uma crítica, criticar a China ao 6x1, né, trabalho extenso. Mas não acho também que nenhuma nação vai crescer a passos longos no 4x3, né? Isso é realidade, não é o querer. Se for por eu querer, eu vou trabalhar 2 dias da semana. Mas se for pela realidade, né? Então a gente tem que ser pragmático, né? Na geopolítica, na guerra, na sociedade. E fora o fator armamentista, né? O erro da Rússia também está proibindo arma, a China também. É um erro. O Irã também, a gente não vê falar que lá tem arma. É um erro. É um erro. Ponto para os Estados Unidos. Mas em todo o resto da questão? Em todo o resto? Quem foi que financiou aquele ataque lá daquele falso ISIS que teve lá? Foi a Ucrânia, que os caras iam fugir para a Ucrânia. Se os caras dizem que odeia a Ucrânia, que odeia a Rússia, o cara faz um ataque na Rússia e foge para a Ucrânia, já tendo uns contatos, recebendo dinheiro, ou seja, o cara não era religioso, ele só fez uma parada para ganhar o vento. Por que o Estado Islâmico não ataca Israel? A gente não escuta falar, é porque eles não conseguem? Os caras que conseguem atacar os Estados Unidos não conseguem atacar Israel? Conta outra, cara. A gente sabe que eles financiam tudo. A gente sabe quais ligações aí que tem com a Turquia, que a Turquia comprava. Que eles compravam petróleo do ISIS aí, que eles ganhavam 1 milhão por dia. Aí a gente viu agora que a Turquia, junto com Israel, derrubou o Bashar al-Assad, a mão dos Estados Unidos, como uma ação que vem desde a Primavera Árabe, né? Então, esses laços aí, do que dizem que é derrubar a ditadura, quem foi me apresentar da África? Não foi o Mandela, foi o Gaddafi. Foi o Gaddafi. O que aconteceu com Lumumba, lá no Congo? Foi derrubado em 2 semanas e foi derretido no ácido e só tiveram o dente para fazer o velório. Tá entendendo? E querem falar sobre democracia, sobre liberdade, quando o pessoal lá que é do sul global, que é da Ásia, quer fazer do seu próprio jeito, que não precisa fazer do jeito americano, que não é uma regra mundial, ninguém aqui elegeu ninguém polícia do mundo, eles são os verdadeiros fascistas? Isso é verdade? Quem que ajuda mais o Brasil economicamente? Os Estados Unidos ou a China? Façam as contas, pessoal, observem. Você não precisa morrer de amor por esses países, eu não morro não. Mas é uma ação básica. Quem é menos cancerígeno para o mundo? Quem hoje que se fosse tirar do mundo, entre a eliminação total dos Estados Unidos e da China ou da Rússia, quem daria menos dor de cabeça para o mundo? A resposta é óbvia, é os Estados Unidos. É os Estados Unidos. Entendeu? Então, não adianta querer passar a mão, dizer que nós somos ocidentais, que eles não ligam pra gente. Volta novamente, o Trump quis taxar. Então é isso, fica a reflexão, porque deu
tá do lado certo da verdade, né? Por motivos religiosos e sociais. Tem uns países aí que é problemático aí, tem, como Coreia do Norte, não moraria na Coreia do Norte, mas não tem só lá, entendeu? Da mesma forma que do lado do Ocidente não tem só Estados Unidos, tem Canadá, tem outros países, então você não é obrigado. Você escolhe. Ah, quem tá lá dentro não escolhe. Pô, a Coreia do Norte também não escolheu ser atacada pela Coreia do Sul não, velho, quando começou a guerra. Mas eu teve que tomar uma posição. E eu não tô aqui também para defender ou deixar de defender, que eles que se lasque lá, é problema deles, não é meu. Né? Não tô resolvendo nem os problemas do Brasil, mas eu consigo observar, fazer observações plausíveis e com estudo, com conhecimento, coisa que as pessoas não têm essa capacidade mental, né? Que estão limitadas ao que elas veem no Twitter e na Choquei. Então é complicado, né? Agradeço aí quem viu o vídeo, que teve essa paciência. Se gostou, compartilha aí, porque a esperança tá difícil, a esperança para um mundo melhor, né? Mas ela sabe mais. Ela sabe mais. Valeu.